Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir a cobertura do evento que movimentou o arquivo do Poder Judiciário Catarinense. No quadro Entrevista, recebemos o desembargador José Carlos Carstens Keller, que fala a respeito da própria trajetória profissional nos mais de 16 anos de carreira na Corte Catarinense. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre o perfil do excêntrico manezinho morador da Barra da Lagoa, Valdir Agostinho. E a partir de agora você vai ver uma reportagem sobre o programa Novos Caminhos, uma iniciativa do Poder Judiciário em parceria com entidades estaduais em prol de jovens que vivem em instituições de acolhimento. Jovens em situações vulneráveis ganham a oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho. Esse é o principal objetivo do programa Novos Caminhos, promovido pelo Poder Judiciário Catarinense e parceiros, que em 2018 contabilizou 304 formados em todo o estado. A conclusão da jornada foi comemorada em um evento que ocorreu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde os adolescentes receberam os certificados e reconhecimentos pela dedicação, e os realizadores reafirmaram o compromisso social e educacional. Nós fizemos esse projeto para justamente buscar, através do que hoje já é um programa, a qualificação, proporcionar aos nossos adolescentes de casas de acolhimento a possibilidade de eles terem uma autonomia a partir do momento que eles deixam as casas de acolhimento, que eles tivessem autonomia através do trabalho. A tendência é que se replique isso no estado inteiro, dá oportunidade aos jovens, especialmente nessa condição em que tiveram que receber do estado o apoio de um abrigo, de uma casa de acolhimento. Então, representa realmente uma oportunidade que a gente vê no dia a dia, que se desenvolve em frutos. Ao todo são 13 regiões que recebem a formatura do programa Novos Caminhos. Com isso, jovens esperançosos têm a oportunidade de que uma porta seja aberta. Eu já tive bastante, estou bastante preparado assim e eu já se sinto diferente. Eu era meio tímido, agora eu sou mais ativo, mais comunicativo e eu aprendi também bastante coisas aqui. Hoje eu estou há 4 meses na Audacious, numa empresa de tecnologia de moda, e eu estou muito feliz porque foi uma conquista na minha vida e eu pensei que eu nunca ia conseguir alcançar depois de tudo que eu passei, e eu só tenho a agradecer a todos. Foi muito bom, eu aprendi bastante, sou eternamente grata a eles. Foram 4 homenagens que aconteceram na cerimônia final do programa Novos Caminhos em 2018. A partir de agora, é interesse do tribunal e também das empresas que haja um fortalecimento e uma ampliação do programa a partir de 2019. A gente está lidando com pessoas, e quando a gente lida com pessoas e ainda com adolescentes em situação de acolhimento, a primeira ideia é desacolher, voltar ao contato da família, né? E isso também a gente tem trabalhado para que mesmo o menino, a menina que saia do abrigo, ele possa continuar dentro do Novos Caminhos, porque a ideia é que ele seja profissionalizado, independente de estar na família ou no acolhimento. Não foi fácil, tem que acordar cedo realmente, tem que batalhar, mas eu acho que vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena porque agora, como eu estou trabalhando, eu sei como me comportar dentro de uma empresa, sei como ter uma ética boa, assim, vale a pena. E é assim, há 5 anos que o programa Novos Caminhos também encaminha um fechamento de um ciclo. Mas, contando com novas projeções, como não poderia deixar de ser, carrega esperanças. E a possibilidade de que o sorriso de jovens se tornem cada vez mais duradouros. Assinamos em conjunto, o presidente da Fiesc e o presidente do Tribunal de Justiça, cartas para os industriais, para os comerciantes, no sentido de sensibilizá-los para abrir as portas de suas empresas. Já temos mais de 200 jovens, cerca de 220 atualmente, que foram empregados e estão saindo muito bem. Palestras sobre o meio ambiente e divulgação de ações da Secretaria de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foram realizadas no Arquivo Central do Poder Judiciário Catarinense, onde um projeto de compostagem com pó de café e resíduos provenientes do serviço de jardinagem são utilizados em uma horta criada pelos próprios colaboradores. Veja mais detalhes na reportagem a seguir.
Como se reproduz uma ideia? Enquanto muito se fala de problemas globais, as pequenas coisas que visam desenvolvimento sustentável já podem fazer diferença. Pensando nessa ideia, a Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina proporcionou palestras sobre reciclagem e compostagem no Arquivo do Poder Judiciário em Palhoça, onde até mesmo o pó de café e resíduos orgânicos começaram a ser utilizados para adubar uma horta criada pelos próprios funcionários. Cerca de 150 pessoas compareceram no evento para aprender um pouco mais sobre processos orgânicos e como torná-los ambientais. Iniciativas como essa, de conscientização, qualificam os servidores a saberem lidar cada vez mais com o consumo, gastos desnecessários e como aproveitá-los da melhor forma. A gente acaba sempre se remetendo à origem, né, onde tudo começou, um projeto de minimização de resíduos. Então, se hoje a gente consegue reciclar tanta coisa e dar o destino correto aos resíduos, a gente ainda precisa, de fato, se preocupar com a redução de consumo, né? A gente não minimizou a quantidade. A gente dá um destino adequado a cerca de 130 toneladas de resíduos por ano, mas o grande obstáculo, e talvez agora com um resultado mais eficiente com a implantação do processo eletrônico, basta dizer que em 2014 o tribunal consumiu 144 mil resmas de papel e no ano passado esse número caiu para cerca de 70 mil. Né? Então, com ações como essas, a gente com certeza vai atingir um objetivo muito mais interessante, que é minimizar a quantidade de resíduo gerado. A gente faz um cálculo dos recursos ambientais do planeta, quanto que a gente poderia gastar por ano. E mais ou menos em agosto a gente já esgota. Então, assim, essa é a prova de que a gente consome demais. Antigamente a gente pensava em lixo. É o lixo, uma coisa toda misturada, algo que não se quer mais. Terra de ninguém, né? Res nullius. Hoje em dia a gente passa a pensar em resíduos em classificações. Então, o resíduo perigoso, logística reversa, o rejeito vai para o aterro, o reciclável para a associação cooperativa, finalidade social. E o Poder Judiciário, assim como todos os órgãos públicos, tem um ideal, uma capacidade de fomentar o mercado nesse sentido e dar o exemplo. O principal objetivo do encontro é que ideias como a da campanha Nosso Lixo é uma Beleza se transformem em exemplo e, consequentemente, sirvam para formar multiplicadores. Que essas 150 pessoas, reciclando e regulando, se transformem em 150 famílias fazendo o mesmo, e assim por diante. Lá na Copa eu observei que existia bastante resíduo orgânico que ia para o lixo comum. Aí, a partir de lá, do começo de junho, a gente começou a separar e orientar as pessoas, solicitando que elas fossem separando os resíduos orgânicos para que a gente pudesse mensurar, né? Para gerir esses dados, para a partir disso a gente implantar alguma coisa. Então a campanha começou timidamente e a gente começou a entusiasmar as pessoas, né? A gente tem aproximadamente 400 e poucos quilos de resíduos orgânicos que seriam jogados no lixo comum. De fato, quando a gente está tratando de um plano de gestão de resíduos do Poder Judiciário, a gente está exercendo uma responsabilidade direta e objetiva pelo destino adequado do resíduo que é gerado no nosso ambiente, mas muito mais importante do que isso, a gente está usando o ambiente do Poder Judiciário como um ambiente multiplicador dessa boa prática na sociedade. Representante da cultura popular de Santa Catarina, o músico, artista plástico e apresentador de TV Valdir Agostinho é o personagem de hoje do quadro Isso é Legal. Perdendo amor ao chão, é como quem não tem mais fé. A extinção da pesca é a mesma do mané. Eis o ciclano que não quis o meu conselho, fui parar no Rio Vermelho e não sabe se explicar essa história só por um carro vermelho que não tinha nem o espelho e não pôde retornar. O rio que corre é o mesmo rio que morre. Alguém socorre, alguém quer me ajudar. O rio que corre é o mesmo rio que morre. Alguém socorre, alguém quer me ajudar. Fortaleza da Barra da Lagoa, um cantinho inspirador da ilha de Santa Catarina. E é nesse lugar mágico que nasceu e que vive o artista manezinho reconhecido internacionalmente, Valdir Agostinho. Valdir é um baita de um artista, né?
além de cantor, compositor, faz muitas brincadeiras aí com a criançada, faz eventos com pipa, faz aqueles carros, é uma loucura. É bem legal o trabalho dele. Ele é nativo aqui da Barra da Lagoa. Ele é músico e trabalha com trajes basicamente usando produtos reciclados. Acaba divulgando o que a gente tem de melhor aqui, né? A nossa simplicidade. O Valdir Agostinho era um cara que criou-se na Lagoa e inventou a pipa, né? A pandorga que antigamente falava e ficou famoso, né? Aí começou no carnaval a fazer aquelas fantasias e começou a fazer as músicas do nativo, da festa da tainha e da tainha e foi crescendo, né? Hoje ficou famoso, né? E é um cara querido por os manezinhos da ilha, né? Muito lindo ele, coisa linda. Ele é uma figura, cara. Ele é uma figura. Valdir já tem mais de 40 anos ligados à arte. Cantor, compositor, músico, artista plástico. E de onde vem todo esse dom? Eu acho que isso vem da vivência aqui de Floripa, né? Nós temos uma cultura tão linda, né? Que já começa pela religiosidade. Nas igrejas já tinha todos aqueles enfeites, altares, as festas populares, tudo enfeitado. O carnaval com muito brilho, muita arte, né? Então eu achava aquilo assim tão lindo a minha vida, olhar tudo aquilo e deixar tudo aquilo em branco. Então eu trouxe tudo isso para a minha arte. Agora, só que depois as indústrias, a especulação imobiliária, a ilha, muito plástico, essa descoberta nova. Então aí foi a necessidade de começar a ver coisas coloridas, que sempre me atraiu o colorido. Então eu mergulhei nesse reciclagem, até sem saber que estava defendendo a ecologia, que era ecológico, estava defendendo a natureza, já estava limpando a praia, mas era aquela tentação do colorido, do plástico, da beleza, do brilho. Baldes, tampinhas de garrafa, garrafas PET, aquela sacolinha do supermercado, tudo aqui no ateliê do Valdir Agostinho é recuperado e vira arte. O artista possui um grande acervo de figurinos, claro que todas as peças feitas por ele, com muito brilho e material reciclado. A roupa ela é marcante para mim, porque eu tenho muita roupa feita do meu jeito. Os figurinistas dizem, mas é ali, não é leve, não é pano, mas elas vão se adequando, elas vão se amaciando com os anos. Eu adoro os sacos de batata, os salgadinhos, os plásticos, as roupas toda reciclada que eu venho achando esses anos fazendo, né? Conhecido também pelas pandorgas, Valdir Agostinho perdeu as contas de quantas já fez e por quais céus elas já estão voando. A pandorga é uma paixão que foi assim o meu rótulo maior, que todo mundo sabe que, olha o pandorgueiro, olha. Também a pandorga ela me levou, eu comecei a botar a pandorga e eu comecei a achar que era tão linda e uma obra de arte tão grande, de um sentimento tão lindo, uma brincadeira que tem que ser. Uma criança não pode passar em branco sem soltar uma pandorga. Um pai não pode fazer isso com uma criança, porque é uma brincadeira que eleva a alma ao céu, você está em contato com o ar, com o céu, uma brincadeira natural, uma coisa, então não dá para fazer. Foi uma paixão quando eu vi o pescador pescando com a pandorga, que era uma arte funcional que ele se utilizava para pegar o peixe, não para o filho brincar. E eu fui o primeiro a brincar sem saber que se brincava com a pandorga. E uma brincadeira que levou a sério, me deu muitos voos no Brasil, muitos voos internacionais. Então acho que a pandorga foi um sonho na minha vida, que me levou longe. Já fui capa de catálogo telefônico, né? Pandorga em outros países, pandorga miniatura, vendi quantidades de miniatura. Fiz milhares e milhares, talvez eu não dê conta de contar quantas pandorgas eu construí. E qual foi a maior, né? Que tem grandes pandorgas, e é tamanho de unha, né? De botar 6 pandorgas dentro de uma caixinha de fósforo, como eu fiz em Belém do Pará para uma encomenda. E aquilo foi lindo para voar ainda. Então eu sou apaixonado pela pandorga, porque a pandorga eu acho que ela é uma coisa, ela é adulta, mas ela é super infantil, ela é uma criança, ela é um colorido. A pandorga do Agostinho é tão linda, é tão bela, é como uma andorinha com as cores da aquarela. Solta ela, sai da frente da janela, quero ver daqui sozinho a pandorga do Agostinho. E a música? Essa sempre esteve presente no dia a dia do artista.
A música é tudo na minha vida porque nós, assim, numa comunidade, quando eu falei autossustentável, que nós pegava a baga para fazer o sabão, o amendoim para fazer a farofa, para tomar o café, o aipim, a batata doce, aquela fartura, uma fortaleza. E então a música também nas festas, o papai tinha que tocar, o meu avô tinha que vir com acordeão, o meu tio tinha que vir com violão. Então a música era uma coisa que você não precisava encomendar um show internacional para fazer o baile da casa, né? Das festas. Então ali eu me apaixonava, eu era o primeiro a aplaudir o meu pai, o meu tio, respeitava eles assim, que quando eu comecei a fazer música eu até escondia deles para não me apresentar. E depois, então, um dia eu apresentei a música que eu fiz pro meu pai, que era Seu Agostinho, me dá um peixinho, que a mamãe vai te mandar um bijuzinho. Então era tudo coisa real, que a rede puxava aqui na lagoa, o papai dava o peixe, vinha biju do engenho de farinha no outro dia para nós tomar café. Então era um compartilhar, era uma coisa de humanidade. Em 2010, a música de Júlio César Cruz, Sereia Manezinha, mais conhecida como Reggae da Tainha, ganhou um videoclipe com direção do cineasta Zeca Pires e interpretação de Valdir Agostinho. Eu quero você na minha sereia manezinha. Vou te fisgar na minha linha. Enquanto isso eu vou cantando o reggae da tainha. Eu quero beijar a sardinha do teu rosto e me perder nas curvinas do teu corpo. E a seguir no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o desembargador José Carlos Carstens Keller, que fala a respeito da própria trajetória profissional nos mais de 16 anos de carreira no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o desembargador José Carlos Carstens Keller, que em 16 anos de Tribunal de Justiça conseguiu atingir a marca histórica de proferir mais de 30 mil decisões. Ele que iniciou a trajetória em 2002 como juiz de direito de segundo grau, passou por várias comarcas do estado e em 2007 foi empossado como desembargador, assumindo a então recém-criada 4ª Câmara de Direito Comercial, onde já atua há 11 anos. Desembargador, o que o senhor atribui a essa marca histórica de proferir 30.373 decisões, das quais 26 mil na comarca de direito comercial? O que foi feito? Primeiramente, nós separamos por matéria o acervo vindo e elegemos algumas para darmos vazão. E, evidentemente, dentro de um ato de gerência, os processos também, os mais antigos que me foram redistribuídos. E só se consegue diminuir o acervo recebido quando a gente julga mais processos do que entram. E isso aí eu me recordo bem, eu levei uns 6 a 7 meses trabalhando na Câmara para que chegasse a esse ponto. E depois disso, seguindo, eu sempre digo, o ensinamento do cavalo de padeiro, pegamos um ritmo e fomos nele. Houve uma diminuição de entrada e nós continuamos com a produção anterior. E assim, gradativamente, o volume de serviço acumulado diminuiu. A demanda naquela época, em 2007, já era de 3.400 processos, com cerca de 240 novos recursos por mês. Houve um aumento de lá para cá? Hoje, as câmaras de direito comercial recebem uma média entre 150 e 160 novos processos por desembargador. E há também que se levar em conta, por mês, e há que se levar em conta também que hoje nós contamos com 5 câmaras de direito comercial no tribunal. Quais são os processos mais comuns? Os processos mais comuns são as questões bancárias,
os processos relativos à imprensa, às sociedades, falências, concordatas, execuções de títulos extrajudiciais. Quais são os principais motivos desse volume de recursos que levam os litígios até as últimas instâncias? O sistema recursal brasileiro permite, de forma, eu diria assim, extremamente obsequiosa, que se possa, num processo, já se fizeram vários levantamentos, uma questão jurídica pode comportar 20, 25 recursos. Quer dizer, não são raras as questões que podem ascender até as instâncias superiores, até o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o filtro existente na legislação brasileira, ele é muito tímido. Ele é, por demais, tímido. Aí pode surgir a dúvida, está dizendo em restringir o acesso à justiça? Não. O que não se pode permitir é que o judiciário seja palco para aventuras jurídicas. Há uma diferença entre exercer a cidadania e postular um direito em juízo do que se lançar a uma aventura jurídica. O que seria necessário para evitar essa demanda de diversas modalidades de recursos? Olha, no Brasil, nós vivemos sobre o manto, e principalmente neste terceiro milênio, nós estamos vivendo sob o manto de tudo judicializar. As pessoas não buscam se compor. E há uma razão nisso. A demora incentiva as pessoas a não cumprir as suas obrigações. Se eu sei que vai, para concretizar, eu posso, entre aspas, enrolar 2, 3, 4, 5 anos, eu não vou cumprir. Se não é da minha índole, já não estou bem intencionado, eu vou deixar o assunto rolar. 4, 5, 6 anos. No seu entendimento, seria necessária uma mudança de legislação? A mudança na legislação seria imprescindível para penalizar as aventuras jurídicas e criar um sistema recursal, como na expressão feliz do desembargador Silveira Lenzi, saudosa memória, que criasse gargalos. Não é possível que qualquer questão chegue ao Supremo Tribunal Federal. Quais seriam os principais pontos da criação de uma nova legislação com a finalidade de restringir o ingresso de recursos na 4ª Vara de Direito Comercial? A punição a litígios absolutamente infundados, e a punição, infelizmente, ela deve ser pecuniária, a litígios absolutamente infundados, e uma melhora no sistema recursal. Qual é a avaliação do desembargador da atuação do Poder Judiciário catarinense em resposta à sociedade sobre a celeridade no julgamento de processos? Nós, cada vez mais, estamos informatizando praticamente toda a atividade forense, e isso implica numa maior facilidade. Agora, é o que eu sempre afirmo, isso cria uma facilidade, mas não dispensa o exame por parte do magistrado e a atuação do nosso quadro de servidores, que é extremamente valoroso e dedicado. Eu diria que o maior patrimônio do Poder Judiciário de Santa Catarina é o seu quadro de servidores. E que mudanças seriam necessárias para o aprimoramento desse trabalho já realizado com êxito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Nos últimos 10 anos, o tribunal tem voltado aos olhos, e com acerto, e deve fazer com maior intensidade, aos juízes de vara, aos juízes de comarcas, porque a pletora de serviço que chega, o volume, em outras palavras, ele é absolutamente invencível. Especificamente, o que seria necessário, desembargador? Seria necessário uma maior assessoria de gabinete para os magistrados de primeiro grau e também, e aí não depende de nós, aqui do Estado de Santa Catarina, uma mudança legislativa, como nós já comentamos. Qual é a
mensagem que o senhor teria para passar para os estudantes que estão saindo da faculdade agora, que estão se formando e entrando no mercado de trabalho? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. E a qualquer um que abrace a carreira jurídica, eu recomendaria advogar a verdade, buscar incessantemente a justiça e guardar subserviência somente à sua consciência, porque nela está contida em cada um de nós a presença de Deus. Depois dessas palavras, o senhor poderia falar um pouquinho do trabalho realizado pelo senhor nas comarcas para exemplificar? Eu iniciei a carreira em 1983, iniciei pela comarca de Porto União, onde houve aquela grande inundação, a maior da história das Gêmeas do Iguaçu. Após isso, eu judiquei em Pinhalzinho, Maravilha, Palmitos e São Carlos, ainda como substituto. Na condição de substituto, eu retornei a Porto União, atuei também na segunda vara da comarca de Videira, removido para a quinta circunscrição judiciária, eu judiquei em Balneário Camboriú, promovido para então primeira instância Ceará, segunda instância Taió, terceira instância São Miguel do Oeste, quarta instância Joaçaba, obtive remoção para a comarca de Brusque, e aí vim a ser juiz de direitos de segundo grau, aquilo que aqui nós chamamos carinhosamente de pinguim, no tribunal, onde eu atuei um mês na Câmara de Férias, depois quase um ano na Câmara Civil Especial, primeira Câmara Criminal, segunda Câmara Criminal e promovido em 2007 a desembargador. Para finalizar, qual foi o fato mais marcante nesses 16 anos de trajetória? Eu não quero cometer nenhuma injustiça. Sem dúvida alguma, o que de melhor eu experimentei foi conviver com a miscigenação da gente catarinense. São de vários rincões, são variados. Eu também diria que é o maior patrimônio do estado de Santa Catarina. Agora, se for para responder numa palavra, o que mais me marcou, a enchente de Porto União em 1983, porque à época eu contava com menos de 90 dias de magistratura e eu tinha só 24 anos de idade. Então era uma situação extremamente delicada, com o magistrado que dava os primeiros passos. E diga-se de passagem, e felizmente, uma situação inédita. Desembargador, muito obrigado por participar da entrevista. Eu agradeço a oportunidade e penso que o canal que nós temos de comunicação com a comunidade catarinense deveria ser cada vez mais incrementado para que a sociedade tenha a verdadeira visão do que acontece no Poder Judiciário. O quadro Entrevista de hoje fica por aqui. Nós esperamos por você na semana que vem. Até lá!